A mensagem do livro de Mateus foi resumida pelo irmão Carlos Osvaldo no Foco do Novo Testamento com esta frase: a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações, na expectativa do seu estabelecimento definitivo. E com esta ideia em mente, eu queria olhar um pouquinho para o contexto desta passagem. Mateus 23, se olharmos um pouquinho atrás no capítulo 21, nós vemos os escribas e os fariseus a questionarem de onde vinha a autoridade de Jesus. Com que autoridade ele fazia os milagres, ele dizia e ensinava. E interessante pensar sobre a autoridade. No estudo que fiz, percebi que há dois tipos de autoridade com a qual nós lidamos aqui na Terra. Um deles é a atribuída, aquela que é dada, por exemplo, à polícia, aos governos, aos pais. É alguém que atribui, que dá essa autoridade e por isso eles podem exercê-la. Mas também há um outro tipo de autoridade, que é a autoridade inerente, que normalmente está associada a alguém que é mestre de algum assunto ou que tem informação sobre algo. Nós ouvimos pessoas especialistas porque confiamos que eles pesquisaram, que fizeram o trabalho e por isso o que dizem e o seu ensino tem autoridade. Claro que a autoridade que Jesus tinha era esta segunda. Ele sabia do que estava a falar. Porque tudo o que ele dizia era baseado na palavra de Deus. E uma característica da palavra de Deus que nós já estudamos e temos estudado, também na quarta-feira falámos sobre isso, há algumas quartas-feiras atrás, tem a ver com a suficiência das Escrituras. Que a ideia é que todas as informações que estão escritas na Bíblia são suficientes e são tudo o que nós precisamos para podermos fazer a vontade de Deus. E por isso a Bíblia é a autoridade final. A autoridade, para ela ser apta, tem de ser de acordo com a verdade. E por isso, na igreja não há outra autoridade máxima, seja roupas, sejam diplomas, sejam títulos, seja experiência, seja status ou qualquer outra coisa acima das Escrituras. Logo a seguir nós vemos... Desculpem. Logo a seguir nós vemos no capítulo 21, a partir do versículo 28, que os fariseus, eles queriam ter esta autoridade acima das Escrituras, acima da lei. E Jesus repreende-os porque eles não estavam a pôr em prática o que a lei dizia. E ele faz isso através de 3 parábolas diferentes. Se quiserem depois ler o texto, conseguem perceber as 3 parábolas e como elas estavam a ser entendidas pelos fariseus, que era sobre eles que Jesus estava a falar. Depois, no capítulo 22, a partir do versículo 15, eles começam a criar situações para testar Jesus. E achei muito interessante uma delas, que os saduceus eram pessoas que não acreditavam na ressurreição. E não acreditando, foram perguntar a Jesus sobre casamento e ressurreição. Inventaram uma situação que eles próprios não acreditavam, mas para ver se Jesus tinha resposta. E queria que abrissem comigo no versículo 46 do capítulo 22, porque achei muito interessante este versículo. Diz assim: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus respondeu de tal forma que toda a gente que lhe fez perguntas e o queriam questionar, o queriam provar, ficou sem palavras. No foco do Novo Testamento, sobre este capítulo 23, que é o que nós iremos olhar hoje, o irmão Carlos Osvaldo fez este comentário. A condenação dos líderes religiosos e do seu sistema hipócrita pelo rei põe em destaque a rejeição de Israel por Deus. E particularmente sobre os versículos de 1 a 12, ele disse: a religiosidade hipócrita e egocêntrica do fariseu é denunciada perante o povo que se deixava seduzir por ela. O capítulo 23 foram as últimas palavras que Jesus dirigiu aos judeus antes de ser crucificado. Foi o último sermão de Jesus, podemos dizer assim. E nestas últimas palavras, o que Jesus faz é repreender e amaldiçoar os fariseus e os escribas. Ele chama-lhes hipócritas neste capítulo 6 vezes. No versículo 13, no 15, 23, 25, 27 e 29. E hipócrita é a palavra grega para um ator, alguém que usa uma máscara para esconder o que está por baixo. É uma fraude, um impostor. E Jesus diz que este tipo de pessoas são extremamente perigosas e insidiosas.
eles entram pelos buracos para fazer estragos. No versículo 15, ele diz que eles levam as pessoas para a boca do inferno. E por isso ele segue e amaldiçoa-os com 8 ais. E ele também nos avisa. Ele diz, cuidado. Em Mateus 16, versículo 6, Mateus 16, 6, Jesus diz, e disse-lhe Jesus, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus está, nesta passagem, a avisar-nos de algumas características dos fariseus. Mas também, ao mesmo tempo, nós vamos olhar para o que é a resposta que Jesus espera de um verdadeiro cristão, de um não hipócrita. Então, a primeira característica que Jesus chama a atenção é a autoridade. No versículo 2 diz, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Esta ideia do assento de Moisés, ou da cadeira de Moisés, era uma cadeira nas sinagogas que estava destinada ao principal especialista, ao professor que iria ensinar. Então, a pessoa que no dia iria ensinar sentava-se naquela cadeira para ensinar o povo. Hoje, a expressão assim parecida que nós podemos usar seria um professor catedrático. Alguém com autoridade para poder ensinar. Esta palavra, cadeira, que vem do grego cathedra, é uma palavra que nós temos outras palavras que nós associamos, mas tem a ver com sede de autoridade. Catedral é o assento de autoridade. E um ponto interessante é que a maior parte da perseguição que acontecia vinha destes assentos de autoridade. Nós vemos mais à frente, nos versículos 34 e 35, Jesus tinha dito que ele iria enviar profetas e sábios e que estes seriam mortos e perseguidos. E nós conseguimos ver nas cartas de Paulo e também nas viagens dele em Atos que grande parte da perseguição começou nas sinagogas, nestes lugares de suposta autoridade das Escrituras. Paulo viajava para as cidades, o primeiro sítio que ele ia para falar com os judeus e para ensinar era nas sinagogas, e era de lá então que começava a perseguição. Em Mateus 24, 9, Jesus também avisa, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, estes que se assentavam na cadeira dos escribas, os escribas e os fariseus que se assentavam na cadeira de Moisés, eles eram pessoas que não foram nomeadas por Deus. Eles não foram confirmados por líderes piedosos, porque eles é que se estavam a sentar. E eles não estavam a ser fiéis à verdade das Escrituras. Por isso é que, historicamente, o meio cristão tem tido muito cuidado com a educação. E principalmente daqueles que ensinam. Quando alguém se levanta no meio do povo de Deus para dizer a Bíblia diz ou Deus disse, é bom que a pessoa esteja a dizer aquilo que realmente está escrito, aquilo que Deus revelou. Porque se não estiver, Deus promete grandes consequências para essas pessoas. E nós vamos olhar para alguns versículos dessas consequências que Deus dá e da repreensão que Ele faz aos falsos profetas. O primeiro é em Jeremias 14, 14 a 16. Se puderem abrir, Jeremias 14, a partir do versículo 14, diz assim: Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. À espada e à fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Israel por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Depois, mais à frente, no capítulo 23, versículo 32, diz assim: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Porque eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. No Novo Testamento também há esta advertência. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, e depois vamos olhar para o 19, começa assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, motivados por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Depois, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então estes falsos profetas estavam a prometer ao povo liberdade, paz, alegria, quando Deus tinha dito que não era assim que iria acontecer. Eles estavam a ir contra aquilo que Deus tinha revelado e Deus promete destruição e que a sua maldade iria cair sobre eles. Jesus já foi bem diferente. Porque Jesus, ele tinha plena autoridade aos olhos de Deus. Porque ele é Senhor, ele é Deus. O seu ensino tinha autoridade divina. E nós podemos ver isso em Mateus 7, versículo 28 e 29, que diz: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E um texto paralelo em Marcos 1, 22, diz: Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, porquê que as pessoas se maravilhavam do ensinamento de Jesus? A resposta é bem simples. Porque Jesus dizia aquilo que Deus tinha dito para se dizer. Em Mateus 11, 27, nós vemos as palavras de Jesus a dizer: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho a quem o Filho... senão o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Então, a autoridade de Jesus foi-lhe dada por Deus, porque ele falava daquilo que vinha de Deus. Mas também aquele que fala em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, também então tem autoridade. Aquele que fala daquilo que Cristo disse para falar, tem autoridade divina. Eu gostei muito desta frase de um pastor que me chamou a atenção e me fez pensar. As pessoas mais elogiadas, honradas, respeitadas e dignas na Bíblia, além do próprio Deus, são os homens verdadeiros e fiéis. Deus exalta e elogia aqueles que são líderes espirituais genuínos e que o representam corretamente. Nós vemos isso em Hebreus 11, em que Deus dá exemplos e Paulo dá exemplos. Paulo. Na verdade, nós não sabemos quem foi, né? Mas alguém dá exemplos de homens que foram exemplos de fé. E na carta a Filipos, por isso é que eu me confundi. Na carta a Filipos, Paulo, ele dá exemplo de dois homens que ele elogia e que diz à igreja para elogiar também. Um deles foi Timóteo, no versículo 22 nós vemos isso. E o outro foi Epafrodito, nos versículos 25 a 30. Eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses 2, vamos ler o versículo 29 e o 30. Paulo, a escrever à igreja em Filipos, ele diz assim: Recebei-o, falar de Epafrodito, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Em 1 Timóteo 5,17, nós vemos outro chamamento à igreja de fazer isso. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, nós vemos aqui nesta parte que Jesus ele condena os fariseus severamente e aponta-os ao arrependimento por causa da sua religiosidade e da sua hipocrisia. Porque eles eram estranhos à salvação, eles estavam famintos pelo pão verdadeiro e ainda por cima estavam a levar outras pessoas para o inferno. Ao mesmo tempo, ele instrui-nos a estudar a sua palavra e a honrar aqueles que a
falam, que a pregam fielmente. A autoridade piedosa e a pregação fiel podem afastar os incrédulos, mas elas atraem o povo de Deus. E aplicando à nossa vida, nós devemos orar, nós devemos pedir compreensão e entendimento ao Senhor enquanto estudamos a Sua palavra e a aplicamos. A segunda característica que Jesus chama a atenção é a integridade. No versículo 3 ele diz: Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A ideia íntegro vem do grego integer, que quer dizer inteiro, completo, exemplar. O fariseu, Jesus critica porque ele dizia a verdade às vezes e sobre algumas coisas. Eu gostei muito da ideia do relógio estragado que está certo 2 vezes ao dia. Então esse era o fariseu. Ele estava certo sobre algumas coisas algumas vezes. Mas Jesus critica porque eles não faziam de acordo com aquilo que ensinavam. Porque a falsa religião, a falsa piedade, ela não pode restringir a carne. E nós vemos isso claramente no exemplo de Paulo. Paulo era um fariseu puro, podemos dizer. Mas ele tinha um coração ainda corrompido pelos seus pecados. E Jesus descreve os falsos mestres como sepulturas caiadas. Nós, mais à frente, vamos olhar um pouquinho sobre o que é que significa isso. Mas também lobos em pele de cordeiro, poços sem água e muitas outras ilustrações que ele usa para descrever este tipo de pessoa hipócrita. Em particular sobre esta ideia da sepultura caiada, em Atos 23:3, Paulo usa esta expressão como uma ofensa para... Na altura ele não sabia que era o sumo sacerdote, mas para insultar o sumo sacerdote, que supostamente estava a julgá-lo de acordo com a lei, mas ao mesmo tempo estava a quebrar a lei. Numa situação em que Paulo estava a repreendê-los por causa da sua hipocrisia e ele manda alguém esbofetear Paulo. E isso seria contra a lei. E Paulo chama-lhe então uma sepultura caiada, uma parede branca, porque esta expressão vinha de um costume judeu, na altura da Páscoa, em que eles precisavam de purificar, e eles pintavam os túmulos, que se alguém tocasse ficaria impuro, pintavam-nos de branco, para as pessoas que entrassem na cidade e não soubessem onde eram os túmulos, não tocarem nessas partes. Então os túmulos, eles ficavam muito bonitos por fora, ficavam recentemente pintados, bonitos, brancos. Mas por dentro, se as pessoas tocassem, eles ficavam impuros. E esta era a imagem que Jesus queria transmitir. Que por dentro é muito bonito, está limpo, está puro, mas ao se aproximar, ao tocar, vê-se a sujidade e a impureza. É uma demonstração externa de pureza, enquanto o interior está corrompido. E Jesus, ele chama-nos para fazer uma coisa completamente diferente. Ele chama-nos e encoraja-nos a frutificar. Em Mateus 7, versículo 16 e 17, vemos: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Em João 15, 16 e 17, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Versículo 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus chama a atenção para o fruto. Ele diz para nós vermos a vida, para conhecermos as ações destas pessoas. Porque Deus quer que todo o cristão, não só o líder, não só o pregador, o pastor, mas todos os cristãos, que estejam constantemente sob escrutínio, sobre a atenção das pessoas à sua volta. Ele quer que nós estejamos atentos, que sejamos cuidadosos com o testemunho que damos a outras pessoas. Mas Ele também nos convida a fazer outra coisa, que é cumprir as promessas que nós fazemos. No capítulo 23, esta não será a passagem que iremos ler hoje, mas se quiserem depois em casa ver, a partir do versículo 16 até ao 22, Jesus, ele mostra como os fariseus encontravam maneiras de justificar as suas promessas quebradas. Eles prometiam sobre as coisas que estavam em cima do altar e não sobre o altar, e isso faria com que eles não precisassem de cumprir as promessas, ou vice-versa. Então eles inventavam estratagemas para não precisarem de cumprir os seus votos.
Mas na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, Deus, ele diz que as promessas, os votos, são para ser cumpridos. E dá severas advertências para aqueles que não o fazem. Abram comigo em Eclesiastes 5. Versículo 2, depois vamos pular alguns versículos para ler. Mas Eclesiastes 5, versículo 2 diz: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? E em Tiago, capítulo 5, versículo 12, lemos: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Como membros de igreja, nós assinamos uma aliança. Uma aliança que nós somos chamados não só uns pelos outros, mas por Deus para cumprir. De frequentar, de servir, de dar, de participar ativamente na vida da igreja, na vida uns dos outros, no sustento do ministério, no estudo da sua palavra. Então, Deus, Ele chamou-nos para fazer. E nós assinamos, nós comprometemos-nos em fazê-lo. Então a expectativa dele é que nós o façamos. Terceira característica que Jesus chama a atenção é a simpatia. Versículo 4 diz: Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os fariseus tinham mais de 600 regras extra-bíblicas que impunham sobre as pessoas. Esses rabis, eles tinham regulamentos, alguns exigências financeiras, ou de comportamento, ou de coisas que podiam ou não podiam fazer, que obrigavam as outras pessoas à sua volta a cumprir. E vemos, pelas advertências de Jesus e dos apóstolos, que o intuito dessas regras era empobrecer o povo para se enriquecerem assim. E, infelizmente, vemos isso muitas vezes ainda hoje, de pessoas que criam regras, criam costumes para se enriquecerem a si mesmo e empobrecerem o povo de Deus. E Deus advertiu os falsos profetas e os profetas de Israel sobre isso. Abrem Ezequiel 34, versículo 2. Ezequiel 34, versículo 2 começa: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor e se tornarão pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Estes homens eram hipócritas. E os hipócritas aproveitam-se das outras pessoas. E Jesus, Ele chamou-nos para agir de uma forma diferente. Ele quer que nós façamos como o que está escrito em Filipenses 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. E outra vez em Gálatas 6, versículo 2,
Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Estudámos este texto há algumas semanas atrás e vimos como nós somos chamados a realmente semear para o Espírito, a fazer aquilo que ajuda os outros a se aproximarem de Deus, a ajudá-los, a encorajá-los, a fazer o bem. E em Colossenses 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha alguém motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Uma aplicação simples que nós podemos fazer deste texto é: ouçamos as outras pessoas. Prestar atenção ao que as pessoas ao nosso redor precisam. Seja tempo, seja um ouvido pronto a ouvir, seja um conselho ou uma ajuda prática de algo que podem fazer, mas sempre com paciência e com amor. Como lemos em Colossenses e em Gálatas, com ternura, fazendo o bem. A próxima característica que Jesus chama a atenção tem a ver com a espiritualidade. Versículo 5, ele diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Na IBEC, com o pastor Adam, nós temos estudado o Sermão do Monte e estávamos a estudar o capítulo 6 de Mateus, e é esta advertência que Jesus faz. De orarem pessoas, fariseus, que estavam a orar em público e a tocar trombetas quando davam. Tudo para se exibir, para serem vistos pelas pessoas. E o que Deus diz aí é que eles já tinham a sua recompensa. Eles estavam convencidos de que a aclamação pública era igual à espiritualidade. E tinham alguns símbolos dessa espiritualidade que mostravam às outras pessoas. Alguns destes eu tive que pesquisar, porque realmente não percebi o contexto e o que é que significava. E é muito interessante ver porque é que Jesus chama a atenção destes símbolos aqui. Os filactérios eram umas caixinhas pequenas que para cumprir aquilo que Deus tinha dito em Deuteronômio 6, 8 e 9, de ter a lei na testa e de gravar na mão, os fariseus, durante os 400 anos antes de Jesus vir, então do tempo em que não houve profeta, eles começaram a construir umas caixinhas e a pôr rolos da lei nessas caixinhas, para andar com eles na testa. Só que eles, a partir de algum tempo, começaram a chegar à conclusão que para serem mais espirituais tinham de ter uma caixa maior. Então começaram a arranjar estas caixas e a construir caixas cada vez maiores para mostrar a sua espiritualidade às outras pessoas. E as franjas que Jesus aponta aqui é um símbolo bonito de fazer parte do povo de Deus. Em Números 15, Deus tinha dito ao povo para nas suas vestes eles terem uma franja adornada para significar e mostrar a sua identidade como o seu povo. Só que, outra vez, os fariseus levaram ao extremo. Eles começaram a elongar, a embelezar demais essas franjas para mostrarem a sua piedade, a sua espiritualidade às pessoas. E hoje nós temos desses símbolos. Andar com a Bíblia debaixo do braço, o autocolante, o adesivo do peixinho na parte de trás do carro, os versículos pendurados na parede das salas e das cozinhas. E é óbvio que não é mau fazer estas coisas. Na verdade, até é bom. Mas o errado está em quando nos consideramos mais espirituais do que os outros quando o fazemos. Jesus e Deus não estava a condenar eles terem a lei perto deles, nem terem uma marca de serem povo de Deus, mas sim acharem-se mais e mais espirituais do que os outros por fazerem essas coisas e por terem esses símbolos. No versículo 23 e 24 do capítulo 23 de Mateus, Jesus diz:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus basicamente aqui está a dizer: vocês acertaram fora do alvo, foi ao lado. Deixaram as partes importantes da lei para seguirem e para porem em prática minuciosidades, detalhes pequenos. E a ideia do mosquito e do camelo eram os dois animais, o menor e o maior, dos animais impuros para o povo israelita. Então o que eles estavam a fazer? Eles estavam a coar, deixavam de lado o mosquito, o menor animal impuro, para comerem, engolirem o camelo. Uma imagem de que eles estavam a deixar de lado pecados pequeninos, detalhes. Eles estavam a tentar seguir a lei nessas coisas, mas estavam a cometer pecados muito graves e que Jesus repreende, sendo as partes importantes da lei, a justiça, a misericórdia. E nós vemos aqui em Lucas, capítulo 11, 42, que é o texto paralelo a este, que Jesus faz a mesma repreensão. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui, a misericórdia e fidelidade são substituídas pela palavra amor, que mostra aquilo que Jesus estava a querer chamar a atenção. Ele queria que eles agissem com amor, e isso sendo mais importante do que seguirem as minuciosidades da lei. Nos versículos 25 a 29, Jesus continua a mostrar como o exterior pode ser belo, mas enganoso, tendo um interior vazio e imundo, em várias imagens e várias maneiras de que na altura do povo de Israel faziam sentido, e se forem procurar eu encorajo, perceber porque é que Jesus usou algumas das ilustrações que usou nesta parte, dos versículos 25 a 29, mas para mostrar que estes homens tinham um exterior belo, mas um interior corrupto. Mateus 24, 48 a 51 diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, ele repreende os fariseus, porque eles estavam a agir como este homem. Quando pensavam que as pessoas não viam, eles agiam assim. E quando as pessoas viam, eles sim eram santos e homens de Deus. Mas o que nós somos chamados a fazer é o que nós vamos ler, e peço que abram em 1 Samuel 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Após Saul ter feito e desobedecido a uma ordem que Deus tinha dado, através de Samuel, Samuel diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isto remete à ideia do versículo 23. Devias, porém, fazer estas coisas, sem negligenciar aquelas. Então, ter o autocolante, andar com a Bíblia debaixo do braço, ter os versículos nas paredes, são coisas boas, que nos lembram da lei, que nos lembram que somos cristãos, da nossa identidade como filhos de Deus. Mas Jesus diz que, acima de fazer estas coisas, se não tiver tempo para pôr lá o autocolante, que se lembre de amar o outro. Que se lembre de praticar a justiça, a misericórdia, acima disso. Então, podemos nos perguntar a nós mesmos, aplicando isto, se os nossos hábitos, se as nossas tradições são realmente baseados na revelação de Deus. Se nós estamos preocupados em obedecer, em seguir as suas instruções, em guardar os seus mandamentos e a confiar nele, acima do que mostrar aos outros que nós somos espirituais com formas externas de o fazer. E por fim, Jesus chama a atenção à humildade. Versículos 6 até 12, mas eu vou ler um pouquinho do 6. Começa assim: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus continua e no versículo 12 diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Todos nós gostamos de ser o centro das atenções. Nós gostamos de lugar de honra, lugares de status,
Gostamos de títulos, gostamos de microfones, gostamos de diplomas. E eu vi um vídeo que me chamou a atenção e achei que poderia ser uma boa maneira de mostrar esta ideia. No exército americano existem alguns... tem muito aquela ideia de bater continência, não é? Quando aparece algum oficial de rango superior, o soldado é suposto bater continência a essas pessoas. Mas há algumas áreas e alguns lugares em que não é obrigatório. Tem lá um sinal a dizer, chamam-lhe zona sem chapéu, em que eles não precisam de tirar o chapéu ou de bater continência. E no vídeo era um oficial de um rango superior que viu um outro soldado de um rango inferior e ficou à espera num lugar em que já não tinha esse sinal para que a pessoa saísse da zona em que não precisava de lhe fazer essa honra para que se sentisse honrado que o soldado, ao sair, lhe batesse a continência. E é isso que Jesus critica nestes fariseus. Eles arranjavam maneiras e situações e lugares para que as pessoas os honrassem com palavras, com elogios. E eles gostavam de ser chamados por estes títulos, de rabi, de mestre, de médico, de professor, de pai, de líder. Vemos isso nos versículos de 8 a 10. Professor traz a ideia de alguém que tem conhecimento. A ideia do pai aqui é fonte de vida, ou fonte de vida espiritual, alguém que levou a outra pessoa a crer. E líder, a ideia de que os outros são seguidores. Então estes títulos eram aqueles que os fariseus se sentiam grandes e elogiados ao serem objetos deles. E na igreja, muitas vezes, nós também vemos alguns títulos a ser usados com esse intuito de lisonjear e de honrar. Pastor, diácono. E uma das coisas que vocês se lembram no início da nossa igreja foi que nosso irmão Pedro decidiu não usar o título de pastor por causa disso. Porque há pessoas que ficam presas nesses títulos, que se sentem orgulhosas de terem os títulos. E é isso que Jesus contradiz. Ele chama isto orgulho espiritual, pretensão espiritual. Porque ao mesmo tempo, eles no versículo 30 dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Jesus acusa-os de matar os profetas e de serem cúmplices no sangue. Eles dizem: não, nós somos espirituais, nós somos humildes, nós somos santos. Se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, não teríamos feito isso. Só que é curioso, porque na mesma altura, eles estavam a planear uma maneira de matarem a Jesus. Então, Jesus chama-nos a ser diferentes. Em 2 Crónicas, no Velho Testamento, Deus chama o seu povo a ser diferente. No segundo livro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Deus chama o seu povo a ser humilde. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois em Miqueias 6, 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor quer, que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta mesma ideia que nós vimos há pouco de amar a justiça, praticar a misericórdia, de andar em humildade. Provérbios 27, 1 e 2. Não te glorias do dia da manhã, porque não sabes o que trará à luz. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. No Novo Testamento, Paulo em Gálatas 6, versículo 1, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Em Efésios 4, versículo 1 a 3, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o exemplo final, máximo disto, foi o próprio Jesus, que sendo o Rei, sendo o Senhor,
Em Mateus 21, versículo 5, nós vemos como ele foi profetizado que viria. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Nós somos chamados a aplicar isto também à nossa vida. Será que as nossas ações são direcionadas para servir pessoas? Para buscar o Senhor e ser usados por Ele? Ou será que nós as fazemos para ser aclamados, ser valorizados por outras pessoas, por serem elogiados, por serem honrados? E Jesus termina com uma pergunta aos fariseus, mas também a nós. A pergunta que ele faz está no versículo 33 do capítulo 23. A segunda parte diz assim: Como escapareis da condenação do inferno? Em Mateus 23, 34, logo a seguir, tem a resposta. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Ouvir os profetas. Em João 5, 24 e 25 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus chama-nos a ouvir. A ouvir quem fala as palavras que Ele mandou falar, com a sua autoridade, e a crer naquele que o enviou. E, por último, em Mateus 24, versículo 45 e 47, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, como escaparemos da condenação do inferno? Ouçamos a palavra, temos de crer na palavra e pô-la em prática. E podemos pô-la em prática tendo cuidado com quem nós ouvimos, com também o que nós dizemos, com o que falamos, com o que pregamos a outras pessoas. E para isso é preciso nos prepararmos em oração, em entendimento da Escritura, para podermos falar e aplicá-la em verdade. É preciso estudar, é preciso meditar, é preciso tempo, é preciso investimento das nossas capacidades para podermos realmente perceber o que a Bíblia diz. Preciso sermos sinceros e cumprirmos as nossas responsabilidades, sejam elas com a igreja, com estudos, com o trabalho, com a família, porque Deus deu-nos responsabilidades e chamou-nos para sermos fiéis naquilo que Ele nos deu. Mas de ouvir e prestar atenção uns aos outros, estarmos prontos a servir com amor, com humildade, com mansidão, amando a justiça e querendo fazer o bem. E perguntar-nos se realmente os nossos hábitos, se as nossas tradições nos ajudam e ajudam as outras pessoas a se aproximarem de Deus, a guardar os seus mandamentos e a confiar naquilo que Ele prometeu. E perguntar-nos se a nossa motivação é realmente servir o Senhor e o seu povo ou se é só ser apenas e somente elogiados por eles, por homens. Porque o que Deus diz é que aí teremos a nossa recompensa. E não é uma recompensa que Jesus diz que é a melhor. Porque o alvo de, como crentes, nós fomos chamados e queremos pôr em prática é apontar outras pessoas para o céu. Ensinar a justiça, conduzi-las à verdade, servi-las, incentivá-las à santidade. E nós temos um exemplo de Paulo, que apesar de ser o principal dos pecadores, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores. O importante é o que vem logo a seguir, como eu sou de Cristo. Então, se nós formos imitadores de Cristo, nós podemos convidar as outras pessoas a nos imitarem, para podermos servi-las e podemos ajudá-las para viverem em justiça, para as encaminhar ao céu.
Nós queremos imitar a Cristo para que outros possam olhar para nós como espelhos do caráter de Cristo. Isso é não ser um hipócrita religioso. Vamos orar? Pai, obrigado porque tu nos ensinas através da tua palavra, através da revelação, através de pessoas que estudam e meditam na tua palavra para poderem falar fielmente aquilo que tu revelaste, aquilo que está escrito, aquilo que Jesus falou também. Obrigado, Senhor, porque tu és bom, tu és misericordioso e apesar das nossas falhas, tu conduzes-nos ao arrependimento e tu procuras que as pessoas se voltem para ti. Nós fomos chamados, Senhor, a termos cuidado com quem ouvimos, com aquilo que nós falamos, se realmente a autoridade e a verdade vem da tua palavra, se é baseada em opiniões e vontades de homens. Nós fomos chamados, Senhor, para viver uma vida de santidade, de humildade, de espiritualidade verdadeira. De não fazermos as coisas apenas para sermos vistos por outros, mas para te honrar, para te glorificar. E quando fazemos assim, quando ouvimos a tua palavra, quando cremos e a pomos em prática, podemos ser úteis nas tuas mãos para guiar outros, para ajudar outros a olharem para ti e para seguirem os teus passos, o exemplo de Jesus. Eu peço, Senhor, que tu nos ajudes a viver assim. Que em momentos de tentação, em momentos de dificuldade, em momentos que nós estamos prestes a cair, tu nos lembres de quão gracioso tu foste em nos enviar Jesus, que limpa os nossos pecados e que, lembrando disso, nós possamos resistir à tentação. Que o teu Espírito nos ajude e que nos limpe para sermos cada vez mais puros e santos, principalmente por dentro, mas que depois isso também se mostra nas nossas ações, palavras e pensamentos. É isso que eu peço, Senhor, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.